Bom, gente, eu vou falar um pouco sobre o processo de coagulação. A coagulação é um processo importante em estações de tratamento de água para remover impurezas e partículas suspensas na água. Nossa maquete inicia-se com a calha Paschal, que é um dispositivo de medição de vazão de líquidos utilizados em estações de tratamento de água. Ela serve para medir a quantidade de água que flui através de uma tubulação. Essa calha consiste em um canal de forma específica, composto por uma entrada convergente, uma garganta estreita e uma saída divergente. A água flui para a calha através da entrada convergente, onde sua velocidade aumenta, antes de passar pela garganta estreita, onde a velocidade da água é medida. Em seguida, a água flui pela saída divergente, onde sua velocidade diminui. Através da medição da velocidade da água na garganta estreita, é possível calcular a vazão volumétrica do líquido que passa pela calha, utilizando uma equação que leva em consideração a geometria da calha, a altura da água na garganta e o coeficiente de descarga da calha. A calha Paschal é amplamente utilizada em ETAs, devido à sua simplicidade, precisão e facilidade de manutenção. O processo de coagulação ocorre em várias etapas, que geralmente incluem as seguintes: a adição de coagulante, que é a primeira etapa, é a adição de um coagulante à água bruta, como mostra aí na nossa maquete. Os coagulantes mais comuns são sais de alumínio, como sulfato de alumínio e cloreto de alumínio, e o coagulante é adicionado à água em uma taxa específica, geralmente medida em partes por milhão, ppm. O segundo passo é a mistura rápida. Depois que o coagulante é adicionado, a água é rapidamente misturada para garantir que o coagulante seja distribuído uniformemente na água. A mistura rápida é feita por meio de uma série de agitadores mecânicos ou hidráulicos para promover a colisão de partículas. O terceiro passo é a formação de flocos. Após a mistura rápida, ocorre a formação de flocos, que são partículas maiores que se aglomeram e se separam da água. Os flocos são formados pela atração e aglutinação de partículas menores carregadas negativamente pelo coagulante adicionado. O quarto passo é a mistura lenta. Depois que os flocos se formam, a água é suavemente agitada para permitir que os flocos cresçam e se tornem mais pesados. Isso é chamado de mistura lenta, que é geralmente realizada em tanques de sedimentação. O quinto passo é justamente a sedimentação. Após a mistura lenta, a água é deixada em repouso por um período de tempo para permitir que os flocos sedimentem no fundo dos tanques de sedimentação, e a água clarificada é então removida da parte superior dos tanques. E por fim, a filtração, O último passo é a filtração. A última etapa da coagulação é a filtração, que remove quaisquer partículas restantes que possam estar presentes na água. Isso é feito passando a água através de filtros de areia ou outros meios filtrantes. Após o processo de coagulação, a água é então tratada com outros processos, como desinfecção para remover quaisquer bactérias e vírus, ajuste de pH para neutralizar a acidez da água e adição de produtos químicos para melhorar o sabor e a aparência da água. O resultado final é água tratada limpa e segura para consumo humano. Bom, após a etapa de coagulação, no caso da nossa maquete, a água vai sair da calha Paschal, entrar em um canal, onde esse canal dá acesso aos floculadores, e é nessa etapa que começa a floculação. Nessa etapa, as impurezas da água elas formam pequenos flocos. No canal da estação de tratamento de água, é adicionado uma solução alcalinizante para que possa ajustar o pH.
Após esse ajuste desse pH, que deve permanecer entre 9 e 11, o líquido estabilizado ele penetra na calha de floculação. Na calha de floculação é adicionada uma solução floculante para reduzir o valor desse pH, para ficar entre 6,5 e 7,5. Em seguida, adiciona-se também um polímero auxiliar de coagulação. O líquido passa então pela calha de floculação, que possui paredes internas, onde essas paredes internas são denominadas de chincanas. Essas chincanas elas têm aberturas laterais intercaladas. Esse material serve para que force a passagem do líquido em um fluxo sinuoso, permitindo um tempo de residência ideal para a formação adequada dos flocos. Da calha de floculação, a água é dirigida por gravidade ao decantador, onde dá-se início à próxima etapa, que é a de decantação. Pessoal, agora eu vou explicar um pouco sobre a decantação, que é um método de separação de misturas heterogêneas, que pode ser entre sólido líquido e líquido líquido. Esse processo, ele se baseia em deixar a mistura em repouso por um certo tempo, e com isso as impurezas vão se depositar ao fundo do reservatório. E isso ocorre devido à sedimentação pela ação da gravidade. Essa condição, ela é possível graças às diferenças de densidade entre as substâncias e também à insolubilidade entre os componentes da mistura. Assim, a substância mais densa, ela vai ficar depositada no fundo do reservatório, enquanto a menos densa fica na parte superior. Aí, agora falando um pouco sobre a decantação na nossa maquete da estação de tratamento de água, né? A água, né, no caso, depois de chegar da floculação, ela vai entrar nos decantadores e depois de um certo tempo, essas partículas, os flocos de impurezas que foram formados na floculação, eles são separados do restante da água e vão ser depositados no fundo. Isso formará uma espécie de lodo que posteriormente será removido e descartado. E após isso, a água ela vai passar por esses vertedores e ficará livre de partículas sólidas, podendo ir para a última etapa do processo de tratamento. A filtração é um processo seguinte após ao de decantação, que vai remover as impurezas presentes na água bruta, né, que é a filtração lenta, também na água coagulada ou floculada, filtração rápida e direta, ou na água decantada, que é no caso aqui da maquete representada, que é a filtração rápida, passando, né, por meio de filtros, que são tanques compostos, geralmente por algumas camadas de seixos, que sejam de um material granuloso poroso ou por pedras, né, tendo areia e atrácito, que vão remover, né, o restante dos flóculos que não foram removidos na etapa anterior, que é a de decantação. Mas essa parte do processo de tratamento da água, ela é importante não só para remover a turbidez da água, mas também nesse processo que se inicia a remoção de alguns micro-organismos patogênicos, que no caso aqui da maquete não está representada a de desinfecção, que é o processo seguinte de remoção mais específica desses micro-organismos com a utilização de alguns produtos com a base de cloro. De acordo com a portaria de número 2.914, de 12 de dezembro de 2011, lá no capítulo 5,
sobre o padrão de potabilidade, coloca no artigo 27 que a água potável ela deve estar em conformidade com o padrão microbiológico conforme no disposto, no anexo que está aí demonstrado no vídeo, onde a desinfecção para águas subterrâneas é de 1,0 de turbidez de água, ou seja, dando 95% das amostras. Na filtração rápida, que é o tratamento completo ou a filtração direta, 0,5 de unidade de turbidez. E a filtração lenta, 1,0 na turbidez da água. Vale lembrar que no inciso 2º, o valor máximo permitido na filtração rápida é de 0,5 da unidade de turbidez da água e o valor máximo permitido da água filtrada na filtração lenta é de 1,0 na unidade de turbidez da água.